Vamos falar agora sobre a possibilidade de ter ou não reações após a vacina contra a Covid-19. Segundo especialistas, todas as vacinas, e não somente contra o novo coronavírus, pode proporcionar alguns sintomas leves após a dose ministrada. Isso está relacionado ao estímulo que a vacina proporciona ao sistema imunológico da gente. A gente não consegue definir, os especialistas não conseguem definir se terá essas reações leves, mas elas são esperadas e, portanto, consequências normais e comuns que não devem causar preocupação inicial. E sobre esse assunto nós vamos conversar agora com a médica Lígia Brito, ela é clínica geral do Hospital Edmundo Vasconcelos. Tudo bem, doutora? Tudo bem, bom dia. Doutora, pois é, todo mundo tomar vacina fica com um pouquinho de receio dessa questão. Agora está mais avançado, né? A gente vê um familiar, tomei, e nos grupos a gente fica comentando, tive reação, não tive. Como é que é essa história, né? A vacina é normal, a reação é normal? É normal, toda vacina pode causar reação ou não. Não quer dizer que o seu amigo teve, que você vai ter. Certo. Mas é muito comum dar dor no local da aplicação, você ter um cansaço, dor no corpo, até uma febre baixa, é muito comum acontecer. E não deve se preocupar, que em 48, 72 horas esses sintomas desaparecem. Né? Você deve preocupar se você tiver alguma coisa mais séria, aí sim procurar um médico. As vacinas que nos chegam, elas têm reações diferentes ou são próximas uma da outra, enfim? Elas são todas próximas das reações, mas na prática a gente tem visto que a vacina da AstraZeneca tem dado um pouco mais de reação na população. Entendi. Mas nada que tenha que muito se preocupar por enquanto. Entendi. Quais são os sintomas mais comuns? A senhora já falou, mas é bom a gente saber, para saber assim, até para a pessoa saber, esse sintoma pode ser da vacina e a pessoa não se confundir, né? Às vezes tem alguma coisa que não tem nada a ver com a vacina. Normalmente a reação da vacina é 48, 72 horas. Certo. Mais que isso, você pode ter, se você tiver uma febre, pode ser qualquer outra infecção, não só Covid, mas pode ser dengue e outras infecções. Mas os mais comuns é dor no local da aplicação, uma febre baixa, um cansaço e dor no corpo. São os mais comuns. Pois é, dor no corpo, né? A senhora sabe que essa questão que eu sempre que alguém fala, eu peguei Covid, aí eu já vou logo perguntar, o que você tive? Eu não sei, das poucas, não é uma pesquisa nada científico, mas entre amigos eu sempre ouço falar, eu tive dor no corpo. Teve respiração? Não, problema de respiração não tive, mas tive muita dor no corpo, perdi o olfato, né? Então, essa dor no corpo pode ser também da vacina, mas geralmente mais no braço também, mas pode ser uma dor generalizada, assim, um cansaço. Isso, pode. A dor no braço é por causa da aplicação da vacina e do antígeno que acaba machucando a parte muscular. E essa dor no corpo é reação da vacina. Mas, assim, são uns 48 horas, desaparece. Agora, a dor no corpo do Covid, ou mesmo que nem nós temos visto casos de dengue muito comum nessa época, é uma dor no corpo que passa essas 48 horas, 72 horas. E aí tem que se preocupar, dar uma olhada, procurar um médico sempre, na dúvida. Doutora, quem toma vacina, agora muitos já estão na segunda dose, mas muitos não. É adequado esperar um pouquinho, sentar e esperar um pouquinho, ou depende da idade? Não tem problema, porque a gente pede para esperar quando é um risco de você ter uma anafilaxia, alguma coisa mais grave, assim que toma a vacina. Na verdade, isso ocorre mais com medicamentos, né? Alguns medicamentos, mas com vacina não. Então, você tomou a vacina, você pode ir. A vacina não vai te dar nada muito grave nas primeiras horas que você tomar a vacina. Outra coisa interessante é aproveitar e tirar a dúvida, porque a Pfizer, ela vem num vidrinho e me parece que são 3 doses para cada vidrinho, né? Às vezes a população não entende. Vai falar, mas não deu tudo. Dá para explicar isso, doutora? Elas são diferentes, as vacinas, as doses. Tem vacina que tem maior quantidade de líquido dentro do potinho, dentro do frasco, então dá 10 doses. Tem vacina que dá 5 doses, tem vacina que dá 6 doses ou 3 doses. Depende de quanto
quanto tem em cada frasco para cada paciente. Entendi. Doutora, qual é a importância de tomar as 2 doses? Eu li, salvo engano, se eu tenho de cabeça, aqui, por exemplo, a da Pfizer, depois de 28 dias, imunizaria 80%, né? Mas a imunidade, digamos, 100% só com as 2. Na verdade, nenhuma das vacinas tem 100% de eficácia, nenhuma das 3 que tem no Brasil, né? Tem uma eficácia de 100%. Uhum. A maior eficácia, ela é obtida 15 dias depois da segunda dose. Uhum. O que os estudos têm mostrado é que a vacina da Pfizer, depois que você toma a primeira dose, você já tem uma eficácia de 70% a 80%, o que não ocorre tanto com as outras vacinas, a Coronavac ou mesmo a da AstraZeneca, a Covishield. Então, parece ser um pouco mais eficaz, mas elas são todas eficazes e a gente tem que tomar a vacina que tem no momento. Uhum. Mas depois das 15 dias depois da segunda dose é que a gente considera que a pessoa está com eficácia em relação à vacina. Entendi. Doutora, eu estava comentando aqui no estúdio, eu falei, gente, a gente fica falando de comorbidade, será que todo mundo sabe o que é comorbidade? Aí eu fui ver a definição. É você ter uma ou mais doenças, até no verbete explicava lá, vamos supor, você tem pressão alta e diabetes, você tem 2 doenças ou mais, aí é comorbidade, né? Mas, por exemplo, para você tomar a vacina, se você tiver comorbidade, pressão alta, aí é só uma doença, mas aí já é colocado como uma comorbidade, é assim? Sim, para você tomar vacina, você tem que ter uma comorbidade dentro daquela lista que foi realizada pelo Ministério da Saúde, tá certo? E comorbidade é qualquer doença que você tem que tomar remédio de uso crônico. Então, pressão alta, diabetes, HIV, hepatite, que você toma remédio crônico, sim. Só que não é toda doença que você toma remédio crônico que você entra dentro das comorbidades que tem maior risco de ter uma gravidade maior de Covid. Ah, correto. Então, essa vacinação prioritária é justamente para a pessoa que tem alguma doença e essa doença, se ela adquirir Covid, ela tem mais probabilidade de agravar o quadro. Então, por isso que essas pessoas são, digamos, beneficiadas antes das outras, né? Ficar bem claro. Exatamente. Agora, doutora, tem gente que não pode tomar vacina por algum motivo? No caso da Covid específica? Na verdade, não existe nenhuma contraindicação relativa para tomar vacina. Alguns casos de alguns pacientes a gente discute caso a caso. Então, paciente, um exemplo, que teve Guillain-Barré com a vacina da gripe, por exemplo, dependendo da gravidade, a gente reavalia se pode ou não tomar. Mas, no geral, todo mundo pode tomar vacina. Entendi. Tem casos assim que eu já cobri aqui na Assembleia Legislativa, doenças raras, né? Então, por exemplo, eu me lembro do caso do síndrome de Guillain-Barré, acho que é assim que se pronuncia. E aí, pessoas assim, por exemplo, não poderiam tomar a vacina no braço, ela teria, parece que, tomar líquida, né? Aí é um caso específico Sim. também, né? Muito específico, né? São casos muito específicos para poder, por isso que é importante consultar o seu médico se você tem uma doença doença rara ou alguma doença autoimune, porque o médico vai falar, não, você pode tomar ou não. Mas como é uma vacina de vírus, a maioria inativado, ou o RNA mensageiro, ou adenovírus, elas não causam doença. Então, no geral, todo mundo pode tomar, com raros casos, que é o síndrome de Guillain-Barré. Doutora, eu ontem entrevistei um prefeito que disse para mim assim, olha, infelizmente tive a minha irmã faleceu, ela não sei, eu não vou saber explicar direitinho assim, mas ela não tomou os devidos cuidados, assim, achava como muitas pessoas, a gente está vendo, por exemplo, nos Estados Unidos, gente que não vai tomar vacina, né? O governo tem vacina, estimula as pessoas. A senhora, acho que já é médica já há um tempo, por que a senhora acha que ao longo do tempo isso aconteceu? Das pessoas
desconfiar e aí não vão, porque assim, a vacinação é para, vamos supor, eu tomei, eu protejo a senhora. Se a senhora tomou, a senhora me protege, se a gente tiver um relacionamento mais próximo. E assim é com todos, né? O que a senhora acha que aconteceu ao longo do tempo das pessoas começarem a desconfiar de vacina, sendo que a vacina é responsável, em tantos casos, por salvar milhões e talvez bilhões de pessoas ao longo dos anos? As vacinas, elas são importantes mesmo, mas começou nos Estados Unidos e na Europa, tem algumas pessoas que não tomam vacinas porque acham primeiro que não gosta de tomar vacina por causa da aplicação. Uhum. Tem pessoas por causa dos efeitos colaterais. E tem pessoa que acha que a vacina não funciona. Então, tem aquelas fake news de que vacina tem chip que vai colocar em você, tem um monte de coisa. Então, tem muitas pessoas que ficam desconfiadas. No Brasil, a maioria das pessoas acredita na vacina e toma vacina. As pessoas, apesar de não gostarem de tomar, no Brasil ainda não tem tanto. São poucas as pessoas que não tomam a vacina porque acham que a vacina não é eficaz. E isso está vindo da cultura dos Estados Unidos e da Europa de achar que a vacina não faz eficiência, não tem eficácia nenhuma. Entendi. Bom, está muito bem esclarecido e que bom que a nossa população já entende bem isso e a gente tem um potencial assim, de vacinação muito grande, que é, inclusive, um exemplo para muitos países. Muito obrigado, doutora. Bom trabalho, bom dia. Obrigada, um bom dia. Doutora, esclarecendo aí, doutora Lígia Brito, sobre a questão da vacinação, se tem as reações ou não, né? E pelo que ela pôde nos colocar aí, as reações são muito normais.